Boa noite, pessoal. Aguardando aqui um pouquinho, abrindo o Facebook para acompanhar do lado. Ô Vânia, você pode fazer um favor? Colocar aí do lado no chat para mim o telefone de contato para marcar os agendamentos. Eu não coloquei, acabei esquecendo. Só para eu lembrar ali. Obrigado, viu? Já copio e coloco ali na lista junto com os pedidos de vibração. Vou aguardar alguns minutos. Nove. Tá, legal. Boa noite, Cláudio. Obrigado, Vânia. Já coloco aqui. Esperando entrar um pouquinho mais de gente, aí eu dou o aviso e começamos. Bom, pessoal, acho que eu vou começar já a discutir rapidamente aí. Eu montei uma conversa rápida e para as vibrações já. Eu tô lendo agora André Luiz, né? O segundo livro da saga, que vem logo depois do... Eu pensei que tinha lido a saga inteira e ficou faltando os Mensageiros, né? Que é o segundo. E ele fala do Ministério da Comunicação, que é exatamente quando o André Luiz começou a entrar no Ministério da Comunicação para começar a fazer os livros também, né? Começar a passar essas mensagens. E durante essa passagem, no começo, eles têm muitas conversas, né? E o que acontece lá é que tem muitos e muitos médiums, né, arrependidos de algumas condutas, etc. Eles vão contando as suas experiências, né? E o que a gente percebe invariavelmente tem tanto a questão, né, dos desejos, né, os apegos materiais, mas o que tem muito e muito forte é a vaidade. A vaidade, deixa eu só anotar aqui o nome do filho da Suzette. Então, a vaidade sempre presente. E engraçado, né? Como é comum, não só em qualquer coisa que você fica relativamente bom, a gente tem logo do lado ali, principalmente quando o lado intelectual desenvolve muito, a vaidade costuma acompanhar muito de perto. E falando disso, né? Eu tava lendo em paralelo, né? Eu faço duas leituras paralelas normalmente da parte espiritual, uma logo de manhã e tem uma que eu faço à tarde. E a outra é a de Joana de Ângeles. E o que eu tava lendo agora é sobre plenitude, né? E tem uma passagem inicial que ela começa a falar sobre como a gente chegou, onde a gente chegou, os problemas da sociedade, né? E ele começa primeiro falando sobre essa defasagem entre o homem intelectual e o homem espiritual, né? Essa dicotomia que acabou se criando aí no meio do caminho, né? Esses valores um pouco invertidos, porque a gente começou a criar coisas extremamente interessantes, que vamos dizer, começa a despertar mais ainda nossos desejos, numa intensidade maior, e essas coisas do espírito, essas coisas que a gente não são tão palpáveis e que a gente tem que ter paciência para conquistar, começaram a perder o nosso interesse, né? A gente começou a se desligar desse tipo de coisa. E
as nossas conquistas mais profundas, que exigem mais paciência, começaram a ficar em segundo lugar. E ela começa a falar, né, da fé religiosa também, né, que começaram a se criar alguns cultos extremamente complexos, né, lugares muito bonitos, muito grandes, e nesses lugares não se satisfaziam realmente as emoções do homem que ele queria, né, que ele estava procurando, né, saciar, né, talvez algum tipo de alguém que escutasse ele, falar sobre os problemas que ele tem no cotidiano dele. Começou a se criar cultos muito complexos de dogmas que muitas vezes as pessoas não entendem, simplesmente aceitam. E além disso, né, tem aquela questão mais social. As pessoas acabavam indo para esses lugares, mas por uma questão de, vamos dizer, de dizer que é uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa de bem, né? Você bate no peito para dizer, né? Não, mas eu vou na igreja, né? E depois quando chega do lado de lá não sabe por quê, foi parar no umbral, né? Não entende nada, porque esses assuntos acabavam não sendo discutidos nesses lugares, né? Ficava nessa complexidade e vamos dizer, nessa idolatria mais do ego, né? De você mesmo, de ser uma pessoa que vai na igreja, do que realmente de alguma coisa transcendental, né? E começou a se falar também da parte dos ricos e dos pobres, né? Que a gente vinha da política do pão e circo, né, na época de Roma, e agora o pão e circo virou questão sexual e vícios, né? Então hoje as pessoas mais pobres não é pão e circo, né? A gente falava muito isso até muita gente falava de Bolsa Família e tal. Eu acho que esses programas são sim necessários, só que tem que ser bem articulados, bem. É tudo questão moral, né? Independente do sistema. Eu falo, eu não fico protegendo o capitalismo, socialismo, etc. Eu acho que se tiver uma moral, qualquer um deles dá certo. E aí, o ideal seria uma mescla, né? Sempre. Porque são todas ideias boas, só que moralmente a gente é falho e não funciona. Então, hoje, ao invés de distrair essas pessoas com baixa renda com comida, pão e circo, hoje é com sexo, com vícios e coisas do tipo, né? E aí vira massa, né? Como falam, massa de manobra, né? Então, o que ela fala aqui? Tem uma frase que ela fala que o ser humano ele é uma complexidade de valores transcendentais que mesclam profundidade, possuindo suas matrizes nas inexoráveis fontes da vida cósmica. Complexidade de valores. E aí, quando a gente vai falar de complexidade de valor, valor é aquela coisa fundamental. Como quando você vai começar a direcionar uma empresa, você escreve lá quais são os valores e você tem que andar na direção desses valores. Tudo que você faz que sai desse direcionamento está errado. Isso é uma bússola muito boa para a gente ter para a vida, para a empresa e etc. Então, por exemplo, se dentro dos meus valores eu quero ser uma pessoa que trabalha ali pela família, né, tá presente na família, tá presente na educação dos filhos. Se eu começo a criar uma rotina, criar um emprego que eu não consigo estar com meu filho nunca, chego em casa, mal vejo ele, terceirizo a educação dele, eu tenho que rever essa rotina. Eu sei que às vezes as necessidades sociais de dinheiro existem, mas a gente tem que no mínimo começar a buscar essas alternativas para que esse nosso valor faça sentido. E a pergunta, tem uma pergunta que fala muito bem sobre isso, sobre o homem de bem, no Livro dos Espíritos, né? Que ele fala, basicamente, acho que esse aqui eu não tenho... Aqui. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? 961. E aí eu quero começar a conversar desse momento da morte. A dúvida nos céticos, empedernecidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Isso fica muito claro se vocês forem ler O Céu e o Inferno. O momento de desencarne das pessoas tem espíritos médios, espíritos atrasados e espíritos mais evoluídos. Eles têm 3 capítulos e tem vários casos. E você vê que a diferença ela é gritante, né, na hora do desencarne. O desespero, o apego desses espíritos menos evoluídos até os médios e os vamos dizer, mais nobres, mas eles simplesmente desencarnam, se desapegam e sentem um certo alívio quando chegam do lado de lá. Então é tudo
vamos dizer, é tudo multiplicado. O que está no meio ali, vamos dizer, não se sente nem bem nem melhor e começa a melhorar ao longo do tempo, conforme vai entendendo. É o caso de André Luiz. Vocês assistiram o filme, ele desencarna, ele sofre, mas conforme ele vai trabalhando, ele vai se ver que vai ficando mais leve, etc, né? Mas os mais evoluídos normalmente desencarnam e sentem um alívio muito grande, né? Não sentem falta nenhuma de nada, muito pelo contrário. Enquanto os mais atrasados, a dor que aqui não era pouca, lá é muito maior, né? Então, essas coisas se ampliam na hora de você fazer essa passagem, porque no final o que nos conduz mesmo, que faz a gente sentir bem e mal, são os pensamentos e principalmente as emoções que impulsionam também, que ampliam esses sentimentos, né? E falando sobre isso, né, aqui a Joana de Anjos fala o seguinte, né? O transtorno comportamental se lhe instala à face da dicotomia entre aquilo que sente e o que deve demonstrar, de formar e estar em harmonia com o grupo social sempre exigente e extravagante. Então, o que acontece? O que você sente, o que você quer demonstrar, isso é normal, principalmente na adolescência fica muito claro, né? Aquelas barreiras, você quer entrar num grupo, então você tem que fazer algum tipo de palhaçada diferente, tem que cortar o cabelo de um jeito, tem que, né, e não pode falar o que você pensa, tem que falar o que o grupo aceita. Então, essa barreira que a gente cria, aí cria a questão do self que fala, né? É o ser espiritual tentando se manifestar e o ego aqui, ó, bloqueando isso aqui. Isso cria um gasto energético absurdo, né? É uma briga interna que você tem interna, você querendo dar sua opinião e etc. Mas seu ego fala, não, aqui não é lugar para isso. Você está na igreja, não, esse grupo não gosta disso, né? E a gente vai criando esses grupos e falando daquela questão da heteronomia, né? A sociedade impondo, e as pessoas presas, o espírito querendo se manifestar e não podendo. Então essa dicotomia começa a criar, né, esses distúrbios, transtorno comportamental, e as pessoas vão ficando depressivas, vão ficando ansiosas. E aí ela fala de toda aquela questão de a gente se emaranhar em um monte de atividades, porque a gente quer estar nesses grupos sociais, então se compromete com um, se compromete com o outro, aí de repente tem um outro chefe que pede alguma coisa, você se compromete também, aí de repente você vai saindo de um compromisso para o outro, o seu dia acabou e você só ficou ali afogado nas vontades dos outros e nada de você parar um minuto para tentar entender o que você pensa, o que você sente sobre essas coisas que estão acontecendo na sua vida. E qual que é a dica de Joana de Ângeles para esses casos, tá? A solitude em um lugar sossegado, ante um céu transparente e portador de noites estreladas, à beira do mar ou no bosque, na montanha ou no vale verdejante, no deserto ou num jardim, longe do bulício e perto do pulsar da natureza. Oferece forças para a autossuperação, a autoiluminação, de forma que o retorno ao cotidiano não produz choque, não proporciona saudades do vivido, nem tormento pelo desejo de repeli-lo. Solitude com reflexão, a fim de viver no tumulto sem desesperação, saudavelmente, tranquilamente, eis o impositivo do momento. Então ela sugere, né? Ela fala também em um outro trecho simplesmente da reflexão, né? Você ter momentos de reflexão no final do seu dia, né? Em momentos diferentes do seu dia, desligar um pouco de toda essa parte exterior e prestar um pouco de atenção em você. E ela sugere muito esse contato com a natureza, né? Se você vê diversas linhas, né, de espiritualidade, principalmente xamanismo e algumas outras, falando muito desse contato com a natureza, essa troca energética. Tanto que uma das coisas que a gente faz, né, eu até falei de passes no último trabalho, é esse contato com a energia telúrica, a energia que vem da terra, que vem de baixo, né, para ativação dos chakras. A gente recebe essa energia. A gente não pisa descalço na grama mais, né, a gente não tem contato. Tanto que um dos maiores problemas agravantes aí da pandemia que estamos passando, as pessoas não têm saúde por falta de vitamina D, não se expõe a sol, né? Ou seja, a gente está muito longe da natureza e a gente está muito longe da gente mesmo, né? Da parte reflexiva, né? Você ficar ali, só ouvir o som do mar, prestar atenção em você, né? Pô, desligar um pouco, ou pode ser num jardim da sua casa, em qualquer lugar, uma praça, mas dá uma desligada, ter um contato com a natureza, a gente precisa desses momentos. Essa é a dica, né, da Joana de Ângeles. Quando a gente fala do Livro dos Espíritos, não muda muito, ó. Pergunta 919,
do Livro dos Espíritos. Já dá na lata já, né? Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Foi direto, né? Mas aí a pergunta A começa a explicar um pouco melhor e a gente vai voltar para o mesmo ponto que a gente acaba voltando em várias palestras, que é: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Eles perguntam para os espíritos, né? Allan Kardec pergunta: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Isso é o Espírito da Verdade falando, tá? Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para aperfeiçoar, porque ceder, crede-me, Deus o assistiria. Ou seja, ele fala para você tanto sentar no final do seu dia e pensar em tudo que você fez, né? As falhas que você teve, isso, e sem se martirizar, né? Isso nunca ajuda. E pensar, ou seja, a reforma íntima, né? A caderneta que a gente fala na escola de aprendiz. E pensar em como você poderia, e pedir também um auxílio, né? Pensar em como você poderia fazer melhor também, mas ele fala aqui para você chamar, né? Para sua companhia o seu anjo da guarda, ou seja, o seu mentor espiritual. Cada um de nós tem, tá? Isso é um conhecimento do Espiritismo. Tem muito mais desencarnados do que encarnados, então tem um para cada, sim, porque tem 7 vezes mais desencarnados do que encarnados. E eles estão ali, mesmo que não são necessariamente espíritos extremamente evoluídos, mas você mesmo, nós mesmos, cada um de nós, quando a gente estava do lado de lá, a gente tinha um plano, né? E a gente dá umas vaciladas nesse plano quando a gente chega aqui. E ele sabe qual é esse plano, então uma conversa com ele é sempre bem-vinda. E então você chama ele para sua presença, porque daí quando a gente fala de emancipação da alma, né? Como eu falei na última palestra, que eu tive um sonho que não foi muito bom. Então a gente condiciona a nossa mente, começa a mentalizar certas coisas e vai dormir e seu corpo desacopla, e aí você vai para os lugares onde você estava com a sua cabeça, né? E no dia que eu comentei com vocês, eu tinha tido um sonho muito ruim, porque eu também não estava assistindo nada de interessante, assim, né? Fiquei perdido em vídeos ali que não agregavam, e quando fui ver, tive um sonho extremamente ruim, desagradável. Poderia estar conversando com meu mentor, lendo o Evangelho, com certeza minha noite de sono seria muito melhor. E aí, falando nisso, a gente está falando de felicidade, né? Então, eu estava vendo uma palestra sobre a parte de neurociência que fala, e fizeram uma pesquisa muito forte, né? Um estudo com bastante gente, pessoas que tinham cérebro saudável, pessoas felizes, tal, e tinha especificamente o cérebro saudável. Algumas características básicas delas, 5 mais encontradas. Eu anotei até aqui atrás, que é o que elas faziam basicamente, né? Todas elas. Exercícios, né? Exercício a gente sabe, exercício faz bem, isso aí vem lá até da questão quando a gente fala das leis naturais, a questão do instinto de preservação, né? A manutenção da vida, né? Então, isso faz parte, mas é básico, é mais físico. Voluntariado. Voluntariado em quarto lugar. Por que voluntariado está em quarto lugar? Porque eu até conversei com vocês outros dias, né? Sobre ingratidão, né? Mas eu falei no centro, não falei aqui. Que a ingratidão, quando a gente vai pensar na ingratidão, a gente tem que pensar que a ingratidão, na verdade, ela nem existe, tá? A ingratidão que existe é só a sua. Quando a ingratidão está no outro, é porque você fez pelo motivo errado. Se você fez esperando alguma coisa de volta, é por isso que você acha que ele é ingrato. Se você simplesmente tivesse feito porque é bom, você não estava tão preocupado com ingratidão. Então, acho que por esse motivo, basicamente, o voluntariado provavelmente não está mais acima, né? Porque a gente não sabe fazer voluntariado direito ainda. Espiritualidade, em terceiro lugar. Espiritualidade, eles falam que seria muito porque as pessoas precisam de contato social, né? Então a gente também não tem esse nível de espiritualidade tão elevado
para a gente poder medir isso, né, e como isso repercutiria no nosso cérebro, tinha que pegar um Chico Xavier, algumas pessoas assim, e ver no cérebro dele, o que ele faz e como é que tá. Né? Aí sim a gente teria uma resposta um pouco, talvez o Divaldo ainda viu participar da pesquisa, mas numa massa grande não dá, a gente não está em contato com a espiritualidade para dizer que espiritualidade, né, é muito pouco, é muito baixo, a vibração não é a melhor. Interação social. E aí nas leis espirituais tem lá, né, a lei da sociedade, né? Então a gente precisa ter essa interação social, a gente precisa tornar essa interação saudável. Muitas vezes o motivo da gente ter vindo aqui é simplesmente para acertar contas com os nossos familiares. E muitas vezes é isso, tá? Muitas vezes se usa muito, você lê repetidamente assim, diversos casos aí de se usar a maternidade como meio de unir pessoas, espíritos que se odeiam. Então o amor mais forte que a gente tem aqui é esse de mãe, pai, filhos, né? Então você pega espíritos que se odeiam, um acaba sendo pai e mãe do outro e isso resolve um problema muito sério. Então muitas vezes é para isso que a gente vem e tem muitos casos, tá? Então essas relações sociais sempre estão envolvidas. Por quê? Porque eu vou me melhorar interiormente, mas sempre essa melhora tem que ser dividida, né? Tanto que não faz sentido, por exemplo, eu ficar adquirindo bens materiais e, né, essa parte egoísta é o nosso maior defeito. Então, se o maior defeito do homem é o egoísmo, o que eu tenho que fazer para melhorar sempre é para fora, né? Nunca né? É sempre caridade, né? Que é o contrário, né? É dividir, etc. Então, essa questão social, se eu tenho uma vida social saudável, é que provavelmente eu sou uma pessoa que soma nos meus grupos, né? Não uma pessoa que se encaixa num grupo específico e fica limitado nele porque tem certas regras. Não, uma pessoa que fica à vontade e agrega, né? Tanto na empresa, quanto na família, quanto na igreja, em todos os lugares você vai lá e agrega. Então, essa saúde social reflete no seu cérebro. E o principal, número 1, se eu pedisse para você chutar, vocês não iam acertar. É o sono. É uma característica comum de todo mundo que tem, né, que tem saúde, é o sono. Eles dormem bem. E é meio óbvio, né? Quando foi perguntado para os espíritos onde está Deus, né, no homem, né? Onde a gente encontra Deus? E ele falou na consciência, né? Vocês já tentaram dormir com a consciência pesada? Né? Então, eu acredito que seja muito diretamente ligado a isso. Né? Você está com a sua consciência pesada, você não dorme bem, tipo, é básico, né? Todos eles ressaltaram que dormem bem. Então, a gente tem essas duas questões. Primeiro, tenta dormir devendo alguma coisa para alguém, com um problemão para amanhã, né? Com essa ansiedade, né? Pensando nos problemas, você não consegue. Agora, se você fez tudo o que você podia no seu dia, vai dormir tranquilo, fez o melhor, você deita e dorme como uma criança. E como você é uma pessoa que está ali trabalhando, com a consciência limpa, seus pensamentos provavelmente estão elevados, e a sua noite de sono vai ser melhor ainda, porque se você desdobrar, você vai para algum lugar muito interessante. Você vai aprender alguma coisa, vai se relacionar com pessoas que estão nessa mesma vibração que você. Então, na verdade, a gente, na verdade, é muito mais consequência, né? O sono tranquilo é consequência da consciência tranquila, muito provavelmente. A interação social também é uma consequência de você ser uma pessoa talvez caridosa, etc. E a gente vê que voluntariado e espiritualidade estão abaixo, por quê? Porque a gente não consegue fazer isso direito ainda. Porque, segundo os espíritos, fora da caridade não há salvação. Ele muito provavelmente seria o primeiro lugar, mas se a gente soubesse fazer caridade da forma adequada, com a intenção adequada, nunca esperando nada em troca, né? E a gente não teria vendo tanta ingratidão nos outros, porque a gente sempre faz esperando alguma coisa de volta, né? Então, falando sobre isso, né, a gente tem que fazer a nossa reforma íntima no final do dia, né? E uma delas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu vou abrir aqui uma página aleatória e você pode fazer isso. Ó, Caridade segundo São Paulo. Eu abri aqui na Caridade segundo São Paulo, que é o capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. Eu juro que eu não abri, não foi de propósito. É Fora da Caridade Não Há Salvação, capítulo 15, né? No meu aqui é a página 200, mas pode ser outra no de vocês, tá? A
caridade segundo São Paulo. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber? E se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja, abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes, porém a maior delas é a caridade. Paulo, Coríntios. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar as línguas dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico e do pobre. E por quem depende de toda a crença particular, e faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Que interessante, né? Aí depois vem aqui fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, né? Depois ele traduz, ou seja, né, a tal da ingratidão que não tem que existir, né? A gente tem que fazer porque é bom. E se a gente conseguir, e essa é a intenção que a gente tem que ir exercitando, né? Quando a gente vai fazer o trabalho, não se importar de sair, uma foto, aquele... Não estou falando para não tirar fotos, porque fotos também incentivam pessoas, né? Tá cheio de ver fotos, né, denegrindo as coisas, né, sexualidade. Então, uma foto de pessoas fazendo caridade, mostrando exemplo, é sempre bom. Mas, assim, é só uma conversa que a gente tem só com a gente mesmo. Por que eu postei essa foto? É só você que só pode responder. E se foi por bem, ótimo, né? Então, não que a gente vá julgar as pessoas que postem, tá? Jamais, porque só quem pode responder se a intenção foi boa ou ruim é essa pessoa. Mas a gente tem que olhar esses bons exemplos, bater palma, é isso aí, tem que fazer, né? Mas essa pessoa, eu, quando eu posso, ou cada um, tem que falar por que eu estou fazendo isso, né? Qual que é a verdadeira intenção? Porque é aí que mora, né, o que vai deixar a gente feliz, né? O que a gente precisa exercitar. Eu vou pedir para vocês... a gente vai fazer um exercício meio breve hoje, tá? A gente vai... Como ele falou que no final de cada dia, né? No final de cada dia, você tem esse momento de reflexão. E na verdade o homem ele é cíclico, né? Você tem aqueles ciclos de 7 anos também, né? Quem estuda astrologia sabe muito bem disso, né? Então, a gente vai se imaginar aqui no final de um ciclo, né? Aí eu vou pedir para vocês se imaginarem aí no momento de desencarnação de vocês e a gente vai refletir a partir dele. E qual que é o objetivo dessa reflexão? Eu quero que vocês estejam presentes e lembrem de uma coisa, só uma coisa. A hora que vocês estivessem lá, vai desencarnar, não tem mais tempo para nada. O que vocês deixaram de fazer, tá? E a gente se imagina fazendo isso, mas a gente vai estar presente, sentindo, pensando, né? Vai primeiro acontecer, aí você se sente, como é que você se sentiria, o que você estaria pensando, e aí você traz isso para o presente. Porque a gente ainda tem tempo, né? Então, a gente se propõe a amanhã começar a mudar isso. É para não chegar lá no dia, né?
a gente começa a fazer exercício, vamos deixar pro dia, né, do desencarne pra gente resolver pensar nisso. Tem muita gente que faz isso. Como a gente conhece o espiritismo, fica meio feio se a gente fizer isso, né? Então vou pedir para vocês se relaxarem, ó, até um minutinho, copo d'água, gente. Corre lá, 30 segundinhos, dá para encher um copo d'água, tá? A Janete até, a gente estava fazendo um trabalho, a gente faz o trabalho online e pediram para ressaltar, tá? Os espíritos aí que vocês estão sendo assistidos, tá? Essa água aí é para servir, é para tomar. Vocês estão aí recebendo paz, sendo assistidos espiritualmente, independente da distância, tá? Então a gente recebeu esse recado, ficamos muito felizes, foi algumas semanas atrás. Gostaria de lembrar também, tá? Ó, o telefone, né? Para agendar, estamos terças-feiras, tá? A gente abre os portões de novo a partir da terça-feira que vem, das 7 e fechamos às 7h30, tá? O telefone para agendamento é 991 18 2709. 991 18 2709, beleza? E sábados também. Sábados abrimos às 3 e fechamos os portões às 3h30, tá? Então, graças a Deus, estamos de volta aí a todo vapor, abrindo mais dias, com todo cuidado, tá? Vocês vão ficar bem espaçados. A gente coloca 15 pessoas, as cadeiras a 1,5 m. Quando a gente vai dar um passo, tem uma certa distância, tá? A gente não se fecha tanto na câmera, só alguns atendimentos especiais, mas a gente deixa a porta aberta. Todo cuidado necessário a gente está tendo, tá? Todo apoio, com certeza, porque a intenção é a melhor. Então vou pedir para vocês irem relaxando. E eu quero que vocês vão ouvindo, tá? Fechando os olhos e ouvindo os comandos da minha voz, que vão conduzindo vocês nesse relaxamento do corpo, que começa lá de baixo, nos pés, vai tirando toda a tensão, os tornozelos, descruza essas pernas, esses braços, vai relaxando as coxas, vai sentindo o peso do seu corpo na cadeira, no sofá. Sente em cada parte do seu corpo, onde pesa mais, onde pesa menos. Relaxa suas costas. Relaxa os seus ombros, pescoço. Vai relaxando os músculos da face. Vou pedir para você sentir esse espaço que existe entre seus dois ouvidos, bem no meio da sua cabeça. Tem uma glândula ali, ela recebe energias, ela pulsa. E você vai se desmanchando. E se vê deitado na cama, refletindo. A janela está aberta. Tem um vento que vai movimentando a cortina devagar, um vento agradável. Você está fraco, mas está lúcido. E você tem uma doença terminal. E esse é seu último dia. Você começa a pensar na vida. E você começa a se despojar do profissional que você era,
Isso não interessa. Do dinheiro que você juntou, isso também você não vai levar. Vai se desapegando desses relacionamentos em que você achava possuir a pessoa, mas agora você vai fazer a sua passagem. E agora eu quero que você lembre de uma coisa, uma única coisa que vem na sua cabeça, que faria muito sentido você ter feito durante a sua vida e você não fez. Você abdicou por causa de tempo, qualquer outra desculpa. Que coisa é essa? Não precisa ser nada muito especial. Pode ser ter tido mais tempo com os filhos, ter cuidado mais da saúde, ter feito mais voluntariado. Uma coisa que desse sentido para essa passagem, para esse término. E agora eu quero que você volte. Imagine seu dia hoje, como teria sido se você estivesse aí fazendo o que você imaginou que deveria fazer. Sinta em ação. Nesse momento, executando essa tarefa, seja lá qual for. Eu quero que você perceba o ambiente, os movimentos do seu corpo, a forma que você respira, como o seu coração bate enquanto você faz isso, seu entusiasmo, a sua alegria nesse momento. Eu quero que você traga agora para o seu pensamento o que você estava pensando para começar essa atividade. Qual foi o gatilho? O que fez você se mexer? Agora eu quero que você volte para o momento agora da vibração. Agora você está vibrando, você está conectado com Deus, mas você mantém esses sentimentos, esses pensamentos, essa alegria. E seu mentor está aí do seu lado. E você vai recebendo o seu passe. E como você tem os melhores pensamentos e os melhores sentimentos, esse passe funciona muito mais. Porque você está conectado, você está respeitando a sua verdadeira vontade. A verdadeira vontade que está lá na sua consciência. A vontade de Deus, que também é sua. E você recebe essa energia que vem do alto, entra pelo seu coronário, vai até sua glândula pineal e se espalha do centro da sua cabeça, por todo o seu corpo, todos os seus chakras, todos os seus centros de força. Vai movimentando as energias, vai desfazendo formas, miasmas, pensamentos, acúmulos energéticos. Tudo volta a circular. Seu mentor está aí, te dando o seu passe, te acompanhando nesse momento. E como a lei é da caridade, a gente vai expandir essa energia. E essa energia vai começar primeiro cuidando da nossa própria casa, tomando conta de cada canto,
sala, cozinha, banheiros. Vai saindo pelas janelas, tomando conta do jardim. E vai limpando todos esses maus pensamentos, todas essas egrégoras que ficaram, vão sendo desfeitas. Sua casa fica limpa. Você deixa ali um evangelho no lugar adequado, esperando uma oração. Casa fortalecida. Nós vamos expandindo mais por todo o seu bairro. Vamos nos unindo como focos de luz, expandindo por essa cidade, por esse país. Encontrando outros países, continentes. E a gente vê esse globo tomado. Hoje essa luz é um dourado, bem brilhante. Aproveitamos essa elevação, cumprimentamos a Jesus, a esses outros seres de escala crística, Arcanjo Miguel, e vamos vibrando por todos os países, em especial aqueles em dificuldade, que hoje, infelizmente, vem acontecendo em nível global. Vamos vibrando por essa situação, esse lockdown na Europa, essa segunda leva. Vamos vibrando pela Líbia, por esses países africanos que mal ouvimos falar. Vamos vibrando pelos Estados Unidos, por essa eleição, para que se acalmem os ânimos. Vamos vibrando por toda a natureza, vibrando pelo nosso país, pelas pessoas que comandam ele, pedindo para Ismael, mentor do farol de Ismael e mentor desse país, para que se aproxime dos governantes, para que os intua, os aconselhe. Vamos vibrando para a recuperação também do Pantanal, da Amazônia, vibrando por esses que levaram a alguns incêndios criminosos, precisam de muito amor, de muita orientação. Vamos vibrando por todos que estão em leitos de hospitais, vibrando por todos que têm dificuldades financeiras, ainda mais com a crise atual. Vamos vibrando por todas essas instituições que voltam a trabalhar, fazendo caridade, pelo farol de Ismael em especial. Vamos vibrando pela nossa casa, para que ela vá voltando, sempre com toda a segurança, com todos os cuidados. Vamos vibrando por todos os nossos atendidos, cada um de vocês aqui que assiste a live e os outros que não puderam participar. Vibrando por todos os trabalhadores. Recebam todo o nosso carinho. Que se revitalizem para essa volta ao trabalho. Vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos, para que a gente leve conosco esse estado de reconexão, de bons sentimentos, para que a gente mude essa atitude que acabamos de mentalizar, para que a gente durma com isso na cabeça, tenha uma boa noite de sono e acorde pronto para executar o que tem que ser executado. Agora eu vou vibrar para algumas pessoas específicas. Bruno Palhares de Buono, vamos vibrando pelo Bruno, receba nosso carinho. Zuleika Barbosa dos Santos, acabou de passar por uma cirurgia, deu tudo certo, que continue dando,
vá se recuperando. Vamos vibrando pelo Arnaldo José de Carvalho, da rua 9 de julho, 25, Jardim Santa Cecília, Santa Branca, São Paulo. Está com alguns problemas de ordem espiritual. Que seu mentor se aproxime. Que ele vá mudando esses pensamentos, permitindo essa aproximação. Vamos vibrando pela Elisa da Silva Rodrigues, residente em Campinas. Ela teve um aborto esses tempos. A gente não sabe porquê, mas essas coisas acontecem, sempre tem um motivo. Vai dar tudo certo. Vamos vibrando pelo Fernando Miron Bueno, lá de Campo Grande. Vamos vibrando pela Maria Zoé Zimpel. Está com problemas de câncer. Já passou por muita coisa. Vamos vibrando pelo João Pedro Scarpa Zinsley, da rua Engenheiro João Fonseca dos Santos, 158, lá na Vila Diana. Vibrando pela Amanda Zimpel, problemas de depressão, de ordem espiritual, jovem, adolescente. Seja muito amparada. Vamos vibrando pelo Giacomo Marquese, também passou por bastante coisa já, continua lutando, vai dar tudo certo, seja resignado, tenha força. Vamos vibrando também pelo Rodrigo de Campos Moreno. Receba todo o nosso calor, nosso amor, receba todo o nosso carinho. Vamos vibrando também. Tinha mais um nome que a Vânia me mandou. Vamos vibrando pela Esther Faria Moreto, que a Dinorá mandou. Vai recebendo todo o nosso carinho também. Problemas cardíacos. Que seja amparado. Espero que estejam todos bem. Nós vamos aqui agradecendo a nossa mãe, que ela acolha principalmente esses aí, com problemas de saúde, com seu manto. Vá acolhendo a cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa mãe, rogai por nós pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Graças a Deus. Na hora de nossa passagem, né? Hoje que a gente fez uma experiência, que ela esteja conosco, né? E a gente esteja com a consciência leve. Obrigado, tenha uma ótima noite, fique com Deus.